Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Com alegria nesta noite estamos na presença de Deus para agradecê-lo e engrandecê-lo. É sempre um prazer estar cooperando com o nosso pastor no santo trabalho do Senhor, atendendo as escalas. E nesta ocasião eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui esta noite na filial em Bonança. É sempre muito bom rever o pastor Joel Calado e a sua esposa, a irmã Laodiceia, sua família, todo o grande coral de mulheres. Parabéns por este evento aqui nesta filial. Deus abençoe. Está muito bem organizado, bonito e cheio da presença do Senhor, que é o mais importante, não é? Saudamos também o presbitério, os demais obreiros, diáconos, auxiliares, servos de Deus que aqui estão, nossos irmãos que estão acompanhando e cultuando conosco através do YouTube. Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Meus amados, o tema geral deste encontro de mulheres está em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nos fala da imutabilidade de Deus. E o tema que nos foi passado para hoje é: Jesus salvou no passado e salva no presente. Quem diz amém, meus irmãos? Abramos as nossas Bíblias para lermos um texto da palavra de Deus e servirá como base para a nossa reflexão em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, quero ler com meus irmãos os versículos de número 5 e 6. Glória a Deus. Diz assim: todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Vamos ler o 6. E toda a carne verá a salvação de Deus. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Amém. Então Jesus salvou no passado e salva no presente. Meus amados irmãos, a palavra-chave da nossa reflexão esta noite, na abertura deste encontro de mulheres, é a palavra salvação. E a palavra salvação, ela ocorre na Bíblia 167 vezes. Só no Antigo Testamento ela aparece 120 vezes. E no Novo Testamento, 47. A expressão que aparece no hebraico em que foi escrito o Antigo Testamento é Yashar, que significa ajudar, libertar e salvar. Já a expressão que aparece nas páginas do Novo Testamento, que foi escrito em grego, é sozo, que indica tanto um livramento material, como também uma salvação espiritual. Por exemplo, sozo aparece na ocasião em que Jesus livra os discípulos de naufragarem no meio da tempestade, quando eles clamam: Mestre, salva-nos, que perecemos. Então ali é um livramento físico, aparece a palavra sozo. Mas também, em segundo lugar, esta palavra aparece como salvação espiritual. A dádiva da vida eterna concedida imediatamente por Deus àqueles que acreditam na obra vicária de nosso Senhor Jesus Cristo. E há fartos textos que apoiam esta interpretação. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47, e ainda o capítulo 16, versículo 31, quando Paulo diz ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Quando nós falamos de salvação à luz da Bíblia Sagrada, algumas coisas merecem destaque.
É preciso dizer que Deus não criou o homem caído no pecado. Portanto, a salvação ela só foi necessária após a queda. Deus fez o homem reto, diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Se ele era reto, ele não tinha curvatura, não havia nada nele que fosse imperfeito. No entanto, a Bíblia nos diz que o primeiro homem e a primeira mulher decidiram desobedecer a Deus. O capítulo 3 do livro do Gênesis, livro dos começos, versículo 6, nos diz que foi o pecado de Adão e Eva que trouxe a necessidade da salvação, não somente para o casal, como para todos os seres humanos. Paulo diz isso em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então veja que quando Adão caiu como agente federativo da raça humana, a cabeça, toda a raça humana caiu com ele. E então se fez necessária a salvação para todos. Quanto a isso, a Bíblia, como disse, tem fartos textos que mostram que a queda do primeiro homem resultou na queda de todos os homens. E nós recebemos isso como uma herança. Desde o momento da concepção, o homem já nasce com a sua natureza pecaminosa. Mesmo antes do dilúvio, a gente vai ver Deus dizendo assim: o homem é mau desde a sua meninice. Capítulo 6, versículo de número 5. Davi, por exemplo, no cântico do Salmo 51, quando ele está ali quebrantado por ter caído em pecado, ele diz assim: em pecado, em iniquidade fui formado, não é isso? E em pecado me concebeu minha mãe. Então, os escritores do Antigo Testamento e do Novo tinham consciência de sua pecaminosidade herdada por causa dos primeiros pais. Veja ainda comigo Romanos capítulo 5, versículo de número 12, que é bom a gente falar isso, para que alguém não seja tentado a pensar que o pecado de Adão afetou somente Adão. Capítulo 5 de Romanos, versículo de número 12, nós vemos a expressão paulina que diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a quem, irmãos? A todos os homens. Por isso que todos, mais uma vez, o apóstolo está afirmando que todos nós caímos em Adão. Ainda em Efésios capítulo 2, versículo 3, Paulo vai dizer que éramos por natureza filhos da ira. Aí ele diz: como os outros também. Então, o homem caiu em pecado. E não há nada que esse homem possa fazer de obras meritórias para que ele possa ser salvo. Nessa situação decadente, até mesmo as boas obras não têm valor nenhum para a salvação. Isaías, no capítulo 64, versículo 6, diz que os nossos atos de justiça, ele não disse o que era ruim, ele disse nossos atos de justiça, ou seja, o que a gente faz de bom é como trapo de imundícia. Então não há nada que o homem possa fazer que ele mereça a salvação. Paulo deixou bem claro isso em Efésios 2 e 8. Não vem das obras para que ninguém se glorie, não é? Não vem porque eu sou educado, porque eu compro e pago, porque sou marido de uma mulher só, porque não jogo água quente no gato. Nada disso vai me fazer merecer a salvação. Não é verdade? A salvação não é recebida pelas obras. Diga amém, meus irmãos.
Em Romanos 3, de 10 a 18, fazendo uma citação veterotestamentária, Paulo diz: ninguém é justo diante de Deus. Principalmente na Epístola aos Romanos, ele diz que tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado. Então em Adão todos caem, em Adão todos estão destituídos da glória de Deus, condenados e mortos. Porque o salário do pecado é a... E morte aqui não é extinção, é separação. Estão banidos da presença de Deus, temporariamente, porque se converterem podem ser reconciliados. E se morrerem fisicamente na condição em que estão, serão banidos eternamente. E é o castigo eterno chamado de inferno. Só que se a Bíblia dissesse só isso, ninguém aqui dava glória a Deus. Ninguém. Porque aqui ela está mostrando a faca no nosso pescoço. A gente caiu. E na situação que a gente está, nada há que façamos de bom que mereça a salvação. Pelo contrário, estamos banidos em Adão, para por aí. O nosso Deus, o Deus imutável que disse através de Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Esse Deus encerrou todos debaixo do pecado, disse Paulo, para usar de misericórdia para com todos. De forma que Paulo diz: o salário do pecado é a... Mas... aí não está o segredo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aí dá vontade de dar glória. Esse Deus, olhando para a condição do homem e sabendo que o homem não tinha como se redimir diante dele, ele decidiu graciosamente intervir na história da raça humana para trazer a salvação. Veja que coisa interessante, irmãos. Quando uma pessoa briga com a outra, se espera que a pessoa que brigou é que vá pedir perdão. Adão se intrigou de Deus, e era para Adão ter vindo para Deus. Mas a Bíblia diz que não foi assim que aconteceu. Não foi o homem que veio a Deus, foi Deus quem veio ao homem. A parte ferida deu início à reconciliação. E é interessante que a atribuição de salvar, ela é exclusivamente divina. Diga comigo isso esta noite. A atribuição de salvar é exclusivamente divina. Ou seja, só Deus salva. Só Deus. Não adianta apelar para Pedro, para Tiago, para João. Não adianta apelar para Padre Cícero, com todo respeito se você é devoto dele. Não adianta apelar para Maria. Nenhum desses pode salvar. A atribuição de salvar é exclusivamente divina. Só Deus salva. Veja Isaías capítulo 43 na sua Bíblia. Versículo de número 11. Olha como Deus diz através do profeta. Eu acho tão bonito isso aqui. Eu sou o Senhor. E fora de mim, o que é que diz aí? Pronto. Tá claro ou não tá, irmãos? Ele diz. Quando Deus fala assim, é eu. Tá procurando em quem? Tá perdendo tempo.
Só eu. Eu sou o Senhor. E fora de mim não há Salvador. Vamos lá, 45 e 21. Olha o que diz o texto. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselhos todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador. Não há fora. Pronto. Então não adianta buscar em outro. Só Ele salva. Tem um teólogo que disse: Deus é o autor da salvação, pois apesar de o pecado humano ter a sua origem nos homens, a salvação vem do céu e tem a sua origem em Deus. Agora, esse Deus, Ele revela esta atribuição de salvar, prometendo. Ele não vem logo realizando, ele vem primeiro prometendo. Veja que na ocasião do cenário do Gênesis, ali no Éden, no paraíso, Deus já fez a primeira menção da salvação. A mulher come do fruto, reparte com o marido que cai também. E então quando Deus vem na viração do dia, que eles se escondem, apesar de estarem parcialmente vestidos, Deus diz: quem disse a vocês que vocês estavam nus? Comeram do fruto que eu ordenei que não comesses? Aí eles revelam a transgressão. E então o Senhor começa a pronunciar juízos. Mas no meio dos juízos ele diz em Gênesis 3:15: esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali ele está falando do descendente da mulher que viria para resgatar a raça humana por causa do pecado de Adão. É o que os teólogos chamam de primeiro evangelho. E é Deus quem fala diretamente, sem usar ninguém. Eu vou enviar o homem que vai consertar tudo que foi colocado fora do lugar. O profeta Isaías, no capítulo 12, versículo 3, diz assim: vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Em Malaquias 4:2, o profeta Malaquias, que significa mensageiro de Jeová, diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e ele trará debaixo das suas asas salvação. Então Deus anunciou previamente que enviaria a salvação. Diga comigo: a salvação foi prometida. Mas ela não foi só prometida, ela foi exemplificada. Através de situações que ocorreram no Antigo Testamento, Deus já foi revelando, vou usar essa expressão de forma codificada, como é que se daria a salvação. Quem não lembra, por exemplo, da instituição da Páscoa? A ocasião em que na 10ª praga, de uma vez por todas, Deus ia tirar os hebreus da mão opressora de Faraó. Ele poderia ter feito isso na primeira praga, mas ele esperou as 10 porque ele queria glorificar o nome dele. E na 10ª praga culminou com uma celebração, a Páscoa. Seria juízo para os egípcios e festa e celebração para os hebreus. E na ocasião Deus manda separar um cabrito ou um cordeiro no dia 10 de Abibe, que no nosso calendário é março-abril. E ele manda que esse cordeiro ou cabrito seja analisado por 4 dias. E averiguado que ele não tem nenhum defeito, deveria ser sacrificado no entardecer, na hora crepuscular, pelas mãos dos próprios judeus ou dos hebreus. Se uma família fosse pequena ou menor que 10, eles deviam se juntar com outra família. E então eles matariam o cordeiro no entardecer e comeriam a sua carne assada,
acompanhada de pão sem fermento e de ervas amargas. E cada coisa que está naquela cerimônia, naquela celebração, tem uma mensagem. O pão sem fermento é porque Deus tinha pressa de tirá-los. As ervas amargas era para eles lembrarem do tempo que foram escravos. Vocês vão amargar pela última vez. Veja que coisa linda, não é? Comereis a carne do cordeiro assada, e o sangue desse cordeiro morto vocês vão aplicar nas vergas e nos umbrais da porta. Por quê? Porque ele será por sinal. Há de ser que à meia-noite o anjo passará pelas ruas do Egito, e a casa onde tiver a marca do sangue, ele vai passar. A expressão passar quer dizer pular, passar por cima. Literalmente ele vai manquejar. Era como se aquele anjo andando, quando chegasse na casa de um crente salvo, que tinha a marca do sangue, ele ia manquejar assim, ó. Ele ia passar por cima, não ia matar o primogênito ali. Aí Deus já estava mostrando de forma codificada o que ia fazer. Um dia eu vou enviar um cordeiro, e sobre quem for aplicado o sangue desse cordeiro, o juízo não vai alcançar, porque eles serão poupados. Glória a Deus. Mas não somente das festas, os sacrifícios do sistema levítico também apontam para a obra da salvação. Os irmãos sabem que Israel tinha os holocaustos, oferta de manjares, ofertas pacíficas, oferta pelo pecado individual e oferta pelo pecado da nação no dia do Yom Kippur, que é chamado dia da expiação. Yom é dia e Kippur é cobrir. Ainda hoje os judeus celebram. Outro dia fui passear com a minha família no shopping e vi uma das lojas lá fechada com uma placa dizendo: hoje nós não abrimos porque estamos em jejum para celebrar o dia do Yom Kippur. Então, nesse dia do Yom Kippur acontecia um sacrifício. 2 bodes eram separados. Um era sacrificado no altar e o seu sangue levado para o lugar santíssimo pelo sumo sacerdote. E o outro não era sacrificado, o Azazel, que quer dizer enviado. Ele era mandado para o deserto como uma figura. O primeiro era sacrificado e o segundo era enviado para longe para dizer que os pecados estavam sendo colocados para distante. Então Deus estava revelando no sistema sacrificial que um dia enviaria alguém para salvar a raça humana, não com 2 pessoas com 2 papéis, mas uma pessoa só para cumprir os 2 papéis. Ele seria o sacrifício perfeito e afastaria de nós as nossas iniquidades. Diga amém. O que dizer, por exemplo, da ocasião em que o povo de Israel pecou e Deus mandou serpentes abrasadoras? Mas ao mesmo tempo disse a Moisés: faz uma serpente de bronze, e há de ser que aquele que for mordido pela serpente, olhando para a haste da serpente de bronze, eu vou neutralizar o efeito do veneno e este não morrerá. Jesus lá na frente pega isso emprestado e diz assim: olha, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação ela foi exemplificada, até que chegou o tempo determinado em que Deus enviou a salvação. Em Gálatas 4:4 está escrito que chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Quando este menino foi levado nos braços por Maria e José para apresentar no templo, Simeão, que tinha recebido uma revelação de Deus, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, quando ele pegou Jesus no colo, ele disse: agora podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram o quê? A tua. Então a salvação é uma pessoa. Não é só uma atribuição divina, é uma pessoa. Como é o nome dessa pessoa?
Jesus veio ao mundo com a grande tarefa de salvar o ser humano. Eu acho tão bonito isso, irmãos, porque Deus sempre contou com seres humanos para realizar tarefas. Por exemplo, para administrar o ofício sacerdotal, ele chamou Arão e seus filhos. Para profetizar, ele chamou os homens para serem profetas, independente de tribo. Até de trás da ovelha, dos bodes, dos bois, ele tirava, como tirou Amós, o profeta Amós. Deus chamou homens para serem políticos. Os reis eram políticos. Ele ungiu Saul, ele ungiu Davi, ele ungiu Salomão e assim por diante. Agora, para salvar, Deus olhou aqui, ó, aqui ninguém pode. Para salvar, não tinha um homem só que tivesse condições. Porque para salvar, o tal não pode precisar de salvação. Para ser salvador, ele não pode precisar de salvação. Então, o que foi que Deus fez? Já que ninguém pode, eu vou. Então, Deus desceu na pessoa do Filho. Quem entendeu isso, diga amém, meus irmãos. Por isso que quando Jesus foi concebido no ventre de Maria, não é isso? O anjo disse a José: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A missão de Jesus principal é salvar, ao ponto dele dizer na casa de Zaqueu: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E outra, viu, irmãos, que isso aqui aos ouvidos pós-modernos incomoda, porque tem pessoas que não admitem salvação só em Jesus, querem tentar outros caminhos, não é? Não acredito, mas Pedro disse assim: em nenhum outro há salvação. O budismo não leva para Deus, o jeovismo não leva para Deus, o mormonismo não leva para Deus, o zoroatrismo não leva para Deus, o umbandismo não leva para Deus, o catolicismo não leva para Deus, o espiritismo não leva para Deus, Siddhartha Gautama não leva para Deus, Joseph Smith Jr. não leva para Deus, Mãe de Ná não leva para Deus, o Papa não leva para Deus. Pedro disse: em nenhum outro, 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 em nenhum outro há salvação. Oh, aleluia. É por isso que mesmo nó acochando, a gente não deixa Jesus. Um dia Jesus deu uma doutrina bem pesada, alguns foram embora, porque tem gente que é light, né? Não aguenta não, não gostei, vou mudar de igreja. Jesus disse: pode ir. Pode ir. Pedro disse assim: Jesus, dá uma aliviada aí, senão a congregação vai esvaziar. Ele disse: vocês também não querem não? Não tem que aliviar a mensagem para poder manter na igreja não, irmão. A palavra tem que ser pregada como ela é. Aleluia. Quando Jesus disse assim a Pedro: e aí? Ele disse: para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. O nó está acochado, mas é o caminho do céu, e eu vou ficar aqui. Aleluia. Só ele tem as palavras de vida eterna. E para que ele pudesse salvar, ele teve que ser condenado. Vamos dizer isso, irmão, que isso aqui é muito bonito. Diga: para que ele pudesse salvar. Melhor. Para que ele pudesse me salvar.
Ele tinha que ser condenado. Você sabe que alguns profissionais, né, que lidam diretamente com a vida, eles fazem um juramento, que às vezes para tirar alguém do perigo, ele pode comprometer a própria vida. E já conhecemos a história de pessoas assim, que para entrar num lugar pegando fogo, não é? Tem uma vida lá, uma criança, um adulto, um idoso, ele corre o risco entrando, que ele fez um juramento. Se o Senhor Jesus pensasse só nele, eu e você estaríamos acabados. Mas ele viu a gente dentro da casa pegando fogo, e ele disse: eu vou entrar ali. Só que para tirar ela de lá, para tirar ele de lá, eu tenho que ficar. Eu entro, jogo ela fora e fico. Foi isso que ele fez na cruz. Oh, ele foi para a cruz para nos livrar. Imagine que você e eu estávamos sentenciados à cadeira elétrica pelos nossos pecados. E de repente, quando a gente está no corredor da morte, chama-se corredor da morte, né? Quando está indo para a cadeira elétrica, para lá ser eletrocutado, alguém diz assim: para aí um minutinho, solte ele e eu sento no lugar dele. Mas ele tem culpa, ele disse: eu sei. Você não tem culpa. Ele disse: vamos trocar a ficha. Você pega a ficha suja dele e passa para mim, e eu dou a minha ficha limpa para ele. Ele vai sair como se nunca tivesse feito nada. Oh, aleluia. E lá na cruz do Calvário, a salvação que foi prometida, exemplificada e enviada, foi garantida. De 9 às 3 da tarde, ele suspenso no madeiro, levando sobre si as nossas dores, ele disse, já próximo da morte: está consumado. Você sabe que essa expressão era usada em várias áreas, e uma delas era na área mercantil. Os arqueólogos acharam vasos de barro com duplicatas dentro, pagas, escrito assim, ó, tetelestai, está pago. Jesus pega isso emprestado, porque ele sabia que o pecado é uma dívida. Sabia que o pecado é uma dívida? Na oração do Pai Nosso você ora: perdoa as nossas dívidas. Pecado é uma dívida do homem para com, e ele não pode pagar. O homem não pode pagar. Deus disse: eu pago. Eu pago a mim. Eu pago a mim. Aí Jesus desce e lá na cruz ele pega a duplicata. A cédula que nos era contrária. Não é assim que está escrito, né? Colossenses 2:14, não é? Colossenses 2:14. Você sabia que havia um costume antigo de quando uma pessoa devia a outra, o credor pegava aquela conta anotada e colocava na porta do devedor, para todo mundo passar a dizer: está devendo. Ó. Aí Paulo pega isso emprestado. Diz que ele pegou essa cédula que estava na nossa porta. Diz: vem cá. Foi o que ele fez. A maioria de nós rasgou, né? Mas não diz, o texto não diz rasgou, diz riscou. Quando ele foi para a cruz, ele riscou. Sabe por que riscou? Porque se alguém vier cobrar, você vai dizer: aqui, ó, está riscada. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo. Quando Satanás vier tirar onda, diga: está riscada. Está riscada. Arabacassuri me cantaramanasha, está arriscada,
Está arriscada. Está arriscada. Glória a Deus. E Jesus estava consciente de sua tarefa. Em Mateus 20 e 28, ele disse que o Filho do Homem veio dar a sua vida em resgate de muitos. Ele estava consciente de disposto de pagar o preço. Eu fico pensando, irmãos, o que levou Jesus a fazer o que ele fez? Biblicamente, amor. Porque Deus amou o mundo de tal, olha o que levou Jesus a fazer. Em João 15, 13 diz assim, olha, escuta isso. Jesus disse assim, ninguém tem maior amor do que este, do que alguém dar a sua vida pelos seus amigos. A primeira coisa que levou Jesus, impulsionou ele a levar adiante a tarefa de salvar a raça humana, foi amor. Segundo, voluntariedade. Ele poderia não fazer, mas ele quis fazer. Quando um dia falando sobre esse dar a vida, os discípulos ficaram assim, ele disseram assim, fiquem tranquilos, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou voluntariamente. Por isso que lá no Getsemane, prensa de óleo, né? Prensa de óleo, Getsemane significa isso. Quando os soldados vieram acompanhados da elite judaica e parte do povo com porretes na mão para prender Jesus, achando que ele ia resistir, não é? Achando que ele ia resistir, não ia querer acompanhar, não é? Pedro pegou a espada, saltou-e no servo do sumo sacerdote. Acreditamos que o servo fez assim, por isso pegou na orelha, mas ele queria dar na cabeça. Jesus disse assim, Pedro, bota a espada na bainha. Você não acha que se eu quisesse me livrar dessa hora, eu não podia pedir ao Pai aqui 12 legiões de anjo, ia ser um saceiro aqui. Mas eu vim para esta hora. Eu estou fazendo voluntariamente. Jesus não foi para a cruz forçado, não, ele foi porque ele quis. Então o amor, a voluntariedade e o altruísmo. Ou seja, alguém altruísta é alguém que é heróico. Ele pensa mais no bem-estar do outro do que no dele mesmo. E foi isso que levou Jesus a fazer o que ele fez. Agora, claro, como toda pessoa que se compromete a fazer a vontade de Deus, tinha alguns pré-requisitos. Primeiro, Jesus não podia pecar. Porque o Salvador não pode precisar de salvação. Porque você acha que o diabo tentou ele? Para que ele naufragasse. Ele não levasse adiante a tarefa. Segundo, ele tinha que cumprir as Escrituras. Tudo que dele foi profetizado tinha que ser cumprido, pelo menos na primeira parte, no que tange a salvação. Por isso que até quando foram quebrar suas pernas para ele morrer por asfixia, para apressar a morte, não conseguiram porque ele já estava morto. Aí diz o texto, para que se cumprisse que nenhum dos seus ossos seria. Então ele nem peca e ainda cumpre as profecias. Mas tinha um terceiro, se ele desistisse. Alguém aqui já pensou em desistir, irmão? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Quem é que em uma tarefa que Deus dá nunca pensou em dizer assim, não vou mais não, está difícil demais. Agora pare para pensar comigo. Aquele momento que Jesus está no Getsemane, que ele deixa Pedro, Tiago e João, vai um pouquinho à frente, e ele dobra o joelho. Imagine comigo, ser sacerdote era pesado, ser um profeta era pesado.
Ser um monarca, um rei, era pesado. E o Salvador do mundo? Você consegue imaginar a pressão espiritual na cabeça de Jesus? Lucas é o único que fala de hemaditrose, quando as veias da testa estouram e o sangue se mistura com suor. A pressão espiritual. Satanás viu que ele não conseguiu fazer Jesus pecar, viu que ele cumpriu as escrituras e disse: agora eu vou fazer ele parar. E ali está ele com aquela pressão esmagadora na cabeça. Para. E ele diz assim: Pai, afasta de mim este cálice sem que eu beba. Como você acha que o inferno ficou nessa hora? Torcendo para ele desistir. Feche os seus olhos, por favor. O teclado, por favor. Se ele desistisse, não tinha congresso de mulheres, não. Se ele desistisse, eu e você ainda estava na lama. Talvez alguns aqui nem vivos estavam mais, pelo tipo de vida que viviam. Se ele desistisse, todo o mundo estaria perdido. Mas o mesmo Jesus que disse assim: olha, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele levanta e diz assim: todavia, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Diga comigo: a salvação foi garantida. Em Cristo, Deus provisionou a salvação para todos os homens. A Igreja Assembleia de Deus é contra o calvinismo, que diz que Deus provisionou salvação só para os que Ele elegeu incondicionalmente. A oferta da salvação não pode ser menor do que a abrangência do pecado. Se por um pecado de um homem todos pecaram, então pela justiça de um homem todos podem ser salvos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, não amou alguns. A Bíblia diz que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a quem? A todos os homens. Se ali tivesse a todos os ricos, os pobres não estariam aqui dando glória. Se dissesse a todos os brancos, os negros não estariam aqui dando glória. Se dissesse a todos os bonitos, os feinhos não estariam aqui dando glória. Mas Paulo diz: a graça se manifestou trazendo salvação. A quem? A todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Quem foi alcançado? Quem foi alcançado? Quem foi alcançado? Oh, aleluia. E essa salvação, ela não foi só provisionada, ela é aplicada pela fé e o arrependimento. Por isso que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a... Quem crê, olha a condição para receber a salvação que já foi provisionada, é a fé. Alguém disse que a fé é a mão que se estende para receber. E não há mérito em quem recebe, há mérito em quem dá.
Você chega para um mandrajoso, um mendigo no meio da rua, ele está lá maltrapilho, mal cheiroso, as moscas são a companhia dele. Aí chega uma pessoa e diz assim: tome R$100. Ele vai estender a mão e vai querer. E não foi dado porque ele quer, porque ele merece, quero dizer. Foi dado porque a pessoa que quem está dando quer dar. Eu e você estávamos assim na beira do caminho, andrajosos. Quem era a nossa companhia? Nem vou falar. Sujo, manchado. Mas Jesus passou. Quando passou, que olhou, disse: dá uma rezinha aí. Se eu vou mudar a história daquela pessoa ali. Chegou e disse: quer sair daí? Se tem como. Eu sou um miserável, não tenho condições. Olha aqui o mau cheiro, a roupa rasgada. Nessa situação, ele disse: eu posso tirar você daí. Eu vou te dar um banho. Eu vou trocar tuas vestes. Eu vou te colocar dentro do meu carro. E tem mais, tem uma mansão te esperando. Aleluia. Esse Jesus que salvou no passado, Ele salva no presente. Ele ainda tira da sarjeta. Ele ainda tira do baixo meretriz. Tira ou não tira? Ele ainda tira do centro de macumba. Ele ainda fecha terreiro e abre ponto de pregação das Assembleias de Deus. Fiquemos de pé com a permissão do pastor. Do que adianta ter as mãos e não poder tocar? E não escutar? E não se movimentar? Aleluia! Que Deus é esse? Do que adianta e não enxergar, ter à sua volta bons aromas, receber nome de Deus, porém morto está. Agora vamos dizer qual é o nosso Deus. Oh meu Deus, Ele se movimenta, viu? Inclina seus ouvidos para me escutar. Ninguém consegue dele se esconder. Faz seu povo entender que em meio ao silêncio está. Tem glória dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. Está sendo consumido, deixa eu adorar. Baal tem que cair. Irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céus. Tem coisa mais linda do que a igreja adorando? Vamos dizer, e outra igual não há? E outra igual. Será que tem vidas para Jesus aqui esta noite? Onde está a primeira vida para Jesus com a permissão do pastor? Saia do seu lugar e venha à frente.
Ele salvou e continua salvando. Ele pode te libertar do crack, dos vícios, e mudar a tua história por completo. E outro igual não há. E outro igual não há. Não há outro igual, não há outro igual. Mas Ele está aqui. Tem cheiro dele aqui. Oh, glória a Deus. Se tem alguém para Jesus, vem enquanto a igreja adora. Você que está acompanhando pelo YouTube, diga: eu quero aceitar Jesus. Coloque o seu nome e o lugar de onde você está ouvindo. Que só há um Deus em toda a terra e céu. Feche os teus olhos. Segura o teclado. A presença do Deus vivo está aqui entre nós. Aleluia. Dê o teclado que eu não estou ouvindo. Ele é o Deus vivo. Você sabe o que é que significa vivo? É que se move. Que algo quando está morto fica logo parado. Mas a gente não serve a um Deus morto. A gente serve ao Deus que se move. E Ele está se movendo aqui esta noite. Tem uma mão branca acima da tua cabeça que vai ministrar algo especial da parte de Deus. Vai descer um renovo tão grande agora sobre ti. Olha, Deus vai te tomar numa variedade de línguas como tu nunca falaste. Está descendo como faíscas de fogo sobre a tua cabeça. O Espírito Santo está mandando eu ministrar. Ai, meu Pai do céu, que coisa linda. É uma mão branca que está pousando sobre a tua cabeça. Tu vai sentir 5 dedos aí na tua cabeça assim, ó. Mas vai descer uma chuva de fogo. Uma chuva de fogo. Uma chuva de fogo. Oh, que coisa linda. Espírito Santo de Deus. Essa mesma mão branca vai dar um toque nos teus lábios esta noite. Vai sair cânticos espirituais. Nunca mais tu falaste. Esse encontro de mulheres vai ser marcado por renovação espiritual. Ai, meu Deus do céu. Mande comanabasure me cantarabasure minas. Tu vais voltar a ser aquele instrumento de antes. Eu vou voltar a te tocar como te tocava antes, diz o Senhor. Tu vais ser uma metralhadora na minha mão. Recebe aí um toque na tua boca agora. Vai, 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 vai. Recebe aí agora. Já! Recebe aí o batismo com o Espírito Santo. Tem um homem vestido de fogo do teu lado. Receba o abraço dele agora. Já! Aleluia.
Aleluia. Ende comanda basuri anda como na canto remanacia. Checo totoco para bacanturi me canturi me cantaramana suri me cantaramanai. Abre a tua boca para cantar. O Espírito Santo vai te tomar. Recebe aí agora. Olha, tá passando um relâmpago aqui no meio é para Pacaturimi Cantaramanácia. Recebe aí, recebe aí, recebe aí. Recebe uma visita nos teus ossos. Ai, labarachurimicaia. Essa hérnia de disco não te incomoda nunca mais. Bota a mão na tua coluna aí agora. Bota. Bota a mão na tua coluna. Ai, labarachurimicaia. Vai descer um fogo nos teus ossos aí agora. Nunca mais essa hérnia de disco te incomoda. O Espírito Santo acabou de te curar. Recebe, mulher. Recebe. Tu ia para uma cadeira de roda, mas Jesus está te curando agora. O Espírito Santo está passando nos ossos, nos nervos. A seta era para você se suicidar, mas eu cheguei para te dar vida. Eu cheguei para te dar vida. Recebe vida. Recebe vida, mulher. Vai voltar teu apetite. Vai voltar a sorrir. Araxarabacantaramanas. Eiturimi cantaramanas. O Espírito Santo está passando na tua alma, curando as tuas emoções esta noite. Na tua mente perturbada, vai descer um líquido de bálsamo de Deus. Eita, que tu vai ter dificuldade de dormir hoje, de tanta alegria que vai vir. Tu vai ficar rindo a madrugada todinha. O Espírito Santo vai te ungir com óleo de alegria. Recebe! Oh, aleluia. Fique de olhos fechados, eu já vou concluir. Espírito Santo passa no sangue esta noite. Dissolve os caroços onde estiverem localizados. Desentope as veias. Faz cirurgias no coração, corrigindo as válvulas. Passa nos pulmões agora, tirando a asma, a bronquite, o cansaço, as manchas da Covid. Passa no fígado, tirando a gordura, elimina pelos excrementos. Tira as pedras na vesícula, as pedras nos rins. Vai na bexiga agora, Senhor. Tira a infecção urinária. Nunca mais haverá ardência quando fizer as necessidades, nunca mais. As veias dilatadas na região anal, Senhor, corrige agora, em nome de Jesus. Desentope os ouvidos surdos, parciais ou totais. Cegueira total ou parcial, glaucoma, astigmatismo,
miopia, hipermetropia, eu te repreendo no nome de Jesus. Restaura a audição, Senhor, de alguma que tem algum problema auditivo. Eu te peço, meu Deus, agora caroços na garganta sejam dissolvidos, linfomas. Sinta gosto de sangue na boca, porque acabou de explodir um caroço. E se puder, bote para fora, não segura isso não. Vai agora, Espírito Santo, com aquela mão branca no estômago e arranca pela boca os caroços. Úlcera, gastrite, hérnia, desapareça agora. Já! Bota para fora essa doença. Bota para fora essa doença. Ande canto no que me coma na basura minas. Eu te peço, Senhor, te move. Te move, Senhor. Oh, meu Deus, se movimenta ao som da adoração. Toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos para me escutar. Levante sua mão e adore ao Senhor. Ele se esconder. Se ele não quiser aparecer, vai seu povo entender. Aleluia. Diga, ele está aqui. Entra a bateria. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele está aqui. Mal tem que cair. Aleluia. O Espírito Santo está me dizendo que tem caroço desaparecendo. Ande cantarabasuri minas. E só há um Deus em toda a terra e céus, e outro igual não há. E outro igual. E outro igual não há. E Aonde está uma pessoa para igual não há. Aonde está uma vida para E Aonde você está? outro Venha. igual Não existe há. outro. E Não existe outro. igual Porque em nenhum outro há não salvação. Também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em nome de Jesus. Está vindo a primeira vida. Venha, minha filha, venha. Venha em nome de Jesus, traga ela. A segunda vida para Jesus. Acompanha aí, por favor. Se tem alguém se entregando pelas redes sociais, pode trazer ela, venha, venha. Tem lugar para você aqui, venha. A segunda vida para Jesus. Aonde está a segunda vida? Jesus Cristo salva. Ele salvou ontem, no passado, salva hoje. Onde é que você está? Venha. A segunda vida para Jesus. E outro igual não há.